Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Guilherme e sejam bem-vindos a Cristocorp, um canal que procura falar a respeito dos princípios cristãos moldando líderes e organizações. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante especial: crescimento de carreira e, mais precisamente, o que José, governador do Egito, tem a nos ensinar a respeito disso. Sabemos que o mercado de trabalho está ficando cada vez mais competitivo, não é mesmo? São pouquíssimas vagas para muitos candidatos. E cada vez mais, este mercado tem exigido dos seus candidatos uma palavra chamada qualificação. Então, quando nós falamos a respeito de entrar na vaga desejada, é algo que já é bastante difícil. E quando se refere a crescimento de carreira, ascensão dentro de uma empresa, de uma oportunidade que você recebe, as coisas elas se tornam mais difíceis ainda. Então hoje nós vamos aprender com um homem que começou como escravo, mas terminou a sua vida no segundo e mais alto lugar dentro do Egito, governador José. Mas primeiramente, quem foi José, não é mesmo? José, ele foi o penúltimo filho de Jacó, filho mais velho de Raquel. Ele era considerado o filho mais amado de Jacó. Ele tinha uma túnica muito bonita, não é mesmo? Sonhos que ele teve e compartilhou com a sua família, que gerou ciúmes e inveja. Mas houve um determinado momento em que José ele foi vendido por seus irmãos como escravo para os ismaelitas e foi parar no Egito. E ali ele iniciou uma jornada que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. 4 pontos que nós podemos aprender com José, que começou como escravo e terminou como governador do Egito. José, ao ser vendido como escravo para os ismaelitas, ele foi parar como escravo na casa de Potifar. E ali, José já começou a despertar algumas qualidades que ele vai levar durante toda a sua vida e que hoje nós veremos aqui. O primeiro que eu gostaria de tratar aqui com vocês hoje é a respeito da confiança. Olha o que diz ali em Gênesis capítulo 39, do versículo 4 ao 6. Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Olha só que coisa valiosa que nós podemos aprender aqui com José. José era um homem tão confiável, mas tão confiável, que Potifar o deixou como administrador de tudo que ele tinha, de toda a sua casa, a ponto de não se preocupar com nada. De tamanha era a confiança que ele tinha com os resultados que José tinha dentro de sua casa. Quando nós aplicamos esse ensinamento em nossas vidas, se nós queremos ser pessoas que crescem dentro de uma carreira, de uma determinada empresa, nós precisamos ser pessoas de confiança. As pessoas que estão acima da gente, os nossos superiores, eles precisam enxergar em nós não somente resultados, mas também a confiança de que ao colocar algo em nossas mãos para que nós possamos executar, isso será feito e será com excelência. Porque como nós vemos aqui, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José, a sua integridade, a sua honestidade e o seu resultado. Isso fez com que a casa de Potifar prosperasse. Então a confiança, que é a credibilidade que as pessoas colocaram em você devido ao seu trabalho, é algo fundamental para quem quer crescer dentro de uma determinada organização. Segundo ponto, José era um homem de responsabilidade. Chegou o momento em que José estava cuidando da casa de Potifar e aí ele foi tentado pela sua mulher. Mas houve um certo momento, após negar a tentativa da mulher de Potifar, ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Mas olha o que diz aqui
em Gênesis capítulo 39, versículo 22 e 23. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Olha só, aqui nós vemos que José, por mais que estivesse preso, era um homem de tamanha confiança e responsabilidade que o carcereiro colocou ele a cargo de ser responsável por toda a prisão e todos que ali estavam. Então, quando nós falamos aqui da responsabilidade de José, não é somente que ele era um cara capaz de realizar tarefas administrativamente falando, mas que ele também tinha capacidade de assumir a responsabilidade. Ele era responsável por tudo o que lá sucedia. Então, tudo o que acontecia dentro da prisão, José era o responsável. E aqui está um ponto-chave para aqueles que querem crescer de carreira. Quanto mais você cresce, mais você assume responsabilidades. E aqui está a chave para muitos não subirem e progredirem na carreira. Tem pessoas que são altamente confiáveis, são bons executores de tarefa. Entretanto, não querem assumir responsabilidades maiores. Querem simplesmente fazer aquilo que fazem bem feito, continuar com excelência naquilo que fazem. Mas quando se diz a respeito de assumir responsabilidades maiores, essas pessoas muitas vezes não desejam isso. E quanto mais nós crescemos, seja para cargo de supervisor, coordenador, diretor, CEO ou algo do tipo, mais a responsabilidade e a capacidade de assumir riscos, porque responsabilidade fala disso, de assumir risco, mas também assumir resultados, maior fica sobre a pessoa que quer almejar esse cargo. Então José era um homem altamente responsável. Ele assumia para si toda a responsabilidade daquilo que sucedia. Então, se você quer subir de cargo, você precisa assumir responsabilidades maiores. No período que José permaneceu na prisão, ele interpretou 2 sonhos. Um do padeiro e o outro do copeiro do faraó. E, conforme ele havia interpretado, os sonhos se realizaram. O padeiro, ele acabou por morrer e o copeiro voltou aos seus serviços junto a Faraó. Mas, depois de um período, Faraó, ele teve um sonho. Ele teve 2 sonhos, na verdade. E aí o copeiro lembrou-se de José, da interpretação dos sonhos que José havia feito quando ele estava na prisão, e falou a respeito de José a Faraó, que o chamou para interpretar seus sonhos. Então eu gostaria que você lesse comigo Gênesis capítulo 41, do 33 ao 38, quando José interpretou o sonho de Faraó. Ele diz o seguinte: procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob controle de Faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem? E quem está o Espírito Divino? Então aqui, como a gente falou anteriormente, Faraó lhe teve 2 sonhos. Um que haveria 7 anos de fartura e outro que haveria 7 anos de fome. E José aqui estava não somente interpretando o sonho de Faraó, mas também dando estratégias de como Faraó deveria proceder. Então aqui nós temos o terceiro ponto. José era um homem altamente inteligente. E quando nós vemos a inteligência de José aqui, que já havia passado por um longo percurso, não é mesmo?
ele havia sido responsável, administrador na casa de Potifar, ele havia sido responsável no cárcere, na prisão. Então José, ele já tinha um conhecimento a respeito de responsabilidade, de liderança, de tomar decisões, de correr riscos, não é mesmo? Então José aqui ele chega com uma dica para Faraó. Ele não simplesmente interpreta, mas ele também expõe a sua opinião. E aí Faraó ele chega a essa conclusão. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Ou seja, José era um homem estratégico, era um homem inteligente. Ele tinha uma capacidade de raciocínio, de resolução de problemas muito alto. Então, quando nós falamos a respeito de assumir patamares, cargos de liderança, é necessário estratégia, é necessário um raciocínio voltado para a resolução de problemas. Afinal de contas, você é a pessoa responsável, você é a pessoa que está à frente, você é quem está no controle. Então, a sua capacidade de resolução de problemas, ela deve ser apurada e ela deve ser direta. Então, para assumir a responsabilidade, para assumir esse cargo de comando, esse cargo de superioridade, é necessário inteligência, pensamento estratégico. Quarto e último ponto. José tinha visão de negócios. Esse texto que nós vamos ler agora, José já havia passado um bom tempo sendo governador do Egito, havia separado 1/5 da colheita na época da fartura, dos 7 anos de fartura, e aqui a terra já estava passando pelos 7 anos de fome. E olha aqui o que diz em Gênesis 47, versículo 19 ao 20. O povo estava pedindo e clamando a José por comida, E eles diziam o seguinte: não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Olha que coisa fantástica! José, ali o povo estava com tanta fome, já havia comprado o que havia de comprar, eles não tinham mais dinheiro. E aí o que aconteceu? Eles começaram a doar os seus serviços. Eles queriam se tornar escravos de Faraó. E não somente isso, eles estavam dispostos a entregar as suas terras para serem propriedades de Faraó em troca de comida. Então José viu nesse momento de escassez e dificuldade oportunidade de negócio. Assim, ele comprou, ele pegou todas as propriedades do Egito e tornaram-se posse de Faraó. Então, olha só, José ele tinha muita visão de negócio. José ele conseguia negociar e ver oportunidades em momentos de dificuldades, em momentos de escassez. O Egito todo agora pertencia a Faraó. Então, quando nós falamos a respeito de cargos de autoridade, cargos que precisam tomar decisões superiores, é necessário ter visão. É necessário compreender a situação, compreender o contexto em que se envolve aquela determinada instituição para tomar decisões onde haja oportunidade em meio às dificuldades. José era um homem altamente visionário, um homem que tinha visão de negócios e que soube aproveitar as oportunidades que apareceram. Quando nós estamos em um cargo de responsabilidade, nós precisamos ter visão de negócio, visão de oportunidade e procurar sempre uma estratégia para crescer mesmo em meio às dificuldades. E isso José, ele tinha a nos ensinar. Nós podemos aprender muito com a vida de José. Um homem que começou lá embaixo, como escravo, e terminou na segunda mais alta posição dentro do Egito, governador. Nós podemos entender, resumidamente, 4 coisas. Primeiro, nós precisamos ser pessoas de confiança. Segundo,
para nós atingirmos, crescermos e chegarmos a cargos superiores. Nós precisamos assumir a responsabilidade que esse cargo exige. Terceiro, nós precisamos ser pessoas inteligentes, ou seja, ter um raciocínio lógico, apurado e voltado para a resolução de problemas e estratégias. E nós precisamos ter, quarto ponto, visão de negócio. Nós precisamos enxergar oportunidades, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos de escassez. Então, você gostou desse vídeo? Siga o canal, deixa o seu like, compartilhe com pessoas que amariam aprender com José como crescer de carreira. Siga a nossa rede social e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.